Tal. Aí, e o outro motivo, Potter, que eu ia falar por que eles não se negaram em contar essa história, é que o Magalhães é morto por nativos, né? O Magalhães perde no fim. Então, tem uma vitória de indígenas, digamos assim, né? Indígenas quer dizer aquele que nasceu num lugar nativo, né? Matam o Magalhães. Tá, mas o que eu quero dizer é o seguinte, vamos lá desde o início. O Magalhães tinha sido heróico na defesa. O Portugal tinha ocupado o Marrocos, né? Assim, a gente nem sabe que toda a expansão portuguesa pelo mundo, que vai resultar no descobrimento do Brasil, se inicia com uma guerra santa, uma jihad, quando os portugueses decidem, por motivos econômicos, que eles vestem com motivos religiosos, atacar o Marrocos. Ceuta, no Marrocos, do outro lado do Estreito de Gibraltar. E aí, mais um parênteses, é uma loucura que a Espanha exija que a Inglaterra devolva Gibraltar, que é um protetorado inglês dentro da Espanha, bem pequenininho, mas nunca fala em devolver Ceuta para o Marrocos, porque do outro lado do estreito fica uma cidade mágica, perto de Tânger, chamada Ceuta, que os espanhóis herdaram dos portugueses, que a conquistaram em 1415. Logo depois da Batalha de Ajubarrota, 1385, os portugueses conquistam Ceuta, 1415, né? Que são as duas pontas do Estreito de Gibraltar, que é um lugar mágico, que eu vou ter que abrir mais um parênteses, porque o Mediterrâneo, o mar que deu origem a toda a humanidade, a civilização é mediterrânea, né? É mediterrânea. É um mar interno, né? Que era uma depressão, no sentido geológico falando, era um lugar mais baixo que o nível plano, assim, né? Tipo o Mar Morto, né? O deserto Dead Valley, né? Nos Estados Unidos, são depressões. Em tempos geológicos, quando o homem não existia na Terra, o Mediterrâneo era uma depressão. E aí, cara, o Atlântico se formando, ainda nem era o Atlântico, era o Oceano de Tétis, ele rompeu. Por favor, me acompanhem, vocês dois. Se alguém está nos ouvindo, não interessa, eu quero só a atenção de vocês dois. Pensem comigo, vocês não foram a Gibraltar ainda, mas um dia irão. Dá para atravessar nada. Ah, que maravilha, que maravilha. Gibraltar de um lado dá para ver a África do outro, outro está na África, dá para ver a Europa do outro. Aquilo ali era fechado. E o oceano rompeu aquilo ali e criou uma Foz do Iguaçu, uma cachoeira gigante de mar que ficou 1 milhão de anos vazando e encheu o Mediterrâneo com a água do oceano anterior. Cara, vê que lugar mágico, cara. Imagina essa merda acontecendo, que é as colunas de Hércules, né? Que os fenícios disseram, não atravessa dali, que dali termina o mundo. Porque os fenícios já conheciam tudo para fora dali. Então todo mundo tinha medo de cruzar aquele estreito ali, né? Só que Portugal... Né? Rola tudo, né? Rola tudo dentro desse mar, desse mundo. Exatamente. Aquele mundo era ali. Saiu dali, tu vai te dar mal, né? E aí ele... As montanhas de Atlas, né? O Atlas, as montanhas de Atlas ali do lado. Que é que é o que limitava, né? O mundo, o fim do mundo, né? E aí o Magalhães, aí os portugueses conquistam em 1415 e ficam lá até 1700 e o cacete, né? E o Magalhães vai lutar lá, em Tânger mesmo, não, em Azamor, e perde um olho e fica manco. Ele era zarolho e coxo, e manco, né? E ele pede uma audiência, voltando para o rei, para Portugal, ele pede uma audiência com o rei Dom Manuel para ganhar uma indenização. E o rei despreza ele, não o recebe. E ele, magoadíssimo, porque ele, vários outros tinham recebido indenizações, era praxe você ganhar uma indenização por um olho, ou por um dente, olho por olho, dente por dente, né? E o rei não o recebe. E ele, então, vai para a Espanha. E na série, é ele esperando ser recebido pelo rei em Portugal com um mapinha, dizendo, olha, dá para dar a volta ao mundo, que é uma falácia, isso não aconteceu. Ele tinha essas ideias, ele poderia estar com o mapa, mas ele tinha que estar manco e zarolho ali, e as pessoas assim, as mulheres não iam gostar do Rodrigo Santoro manco e zarolho. Tá brincando, botaram o Rodrigo Santoro para não zarolhar ele, né, cara? Pra ele ser um cara bonito, né? E ele tá bem, né? Mas ele podia ser um bonito coxo e zarolho. Zarolho. Para ganhar Oscar, a gente bonita tem que ficar feia. Pois é, então, é o que eu acho. Aí ele, de fato, foi para a Espanha e convenceu
a Rainha Isabel, que era uma debilóide, né? A Rainha Isabel era tão debilóide que, em 1492, ela tinha aceito o projeto ridículo do Colombo, de que dava para chegar na Índia navegando ao contrário. Ela convocou 2 juntas de cosmógrafos e astrônomos para ver se o projeto do Colombo era viável. E as 2 juntas disseram, não, é impossível chegar na Índia dando a volta, é impossível, esse cara é um idiota. O Colombo tinha um lado idiota, ele não era só um idiota, mas ele tinha um lado idiota. E os caras disseram, não. E mesmo assim, que dizem que o Colombo comeu a rainha, né? A Isabel. Para mim, é a Sigourney. Voltar ao original. Esqueci um pouquinho a série. Quero falar sobre isso. 200 e quantas pessoas saíram? 242, 38. Voltaram 18. Isso. Tá. Por que voltaram? O que acontece? O que acontecia nessa época? Vamos dar tons épicos a isso. Por que era tão complicado ficar todo esse tempo navegando e morrer? Por que não voltam? É os fracos que morrem? Não, o que aconteceu? Peraí, então vamos lá. Eles estavam navegando há anos pelo Oceano Atlântico, que é uma barbada. A humanidade começou navegando no Mediterrâneo. Mediterrâneo, a palavra Mediterrâneo, quer dizer mar no meio da terra. Aprenda, você que está nos ouvindo. Mediterrâneo é uma palavra que quer dizer o mar no meio da terra. Tá? Oceano é uma palavra grega que quer dizer o mar circundante. Oceanos, o mar que circunda. Ninguém sabia o fim do Oceano Atlântico. E o Ptolomeu dizia que ele não se unia com o Oceano Índico. A humanidade conhecia, a humanidade europeia e ali do Crescente, a humanidade que aspas interessa, desculpa, podem ficar bravos, mas é que tá, assim, a China e a Índia estão lá num outro processo, tá? O nosso visão aqui ainda hoje é eurocêntrica, não deveria mais ser, mas ainda é. A humanidade eurocêntrica conhecia tudo do Mediterrâneo, tudo, e bastante do Atlântico, e bastante do Índico, mas não sabia como é que eles se uniam. O Ptolomeu dizia que eles não se uniam, que a África ia até o fim e encostava no polo. Imagina assim, o Cabo da Boa Esperança, a África do Sul, indo e grudando no Polo Sul, na Antártida, melhor dizendo, na Antártida. Não tinha passagem. Os portugueses estavam convencidos que tinham passagem, conseguiram com o Bartolomeu Dias cruzar em 1488. Né? O Colombo achava que dava para chegar na Índia navegando para o poente, para o oeste. Todo mundo dizia para ele, não dá. Né? Só que ninguém sabia que tinha se sabia, na real, que tinha um continente, que era o Novo Mundo. Se sabia. Mas daí o Colombo chega, babá. Aí eles concluem que deveria ter um outro oceano antes do Índico. Só que ninguém sabia qual era, nem como chegar lá. E o Magalhães, baseado num monte de conceito, de um monte de gente, convence a coroa espanhola de que a América, que vinha a ser chamada América, tinha que ter fim. E nesse fim tinha que ter um estreito que passasse para um outro lugar. Então ele vem navegando direto para o Rio de Janeiro. Tá? É uma coisa absurda, que a série não diz que é o Rio de Janeiro, não mostra que é o Rio de Janeiro, não cria por computação gráfica o lugar mais bonito do planeta Terra, porque eles ancoraram ao pé do Pão de Açúcar, na frente do Corcovado. Eles entraram pela boca da Baía de Guanabara, eles olharam o Pão de Açúcar, eles olharam o Corcovado, e mais, eles passaram o ano novo de 1519 para 1520, em 1º de janeiro de 1520, eles estavam ali. E sabe por que eles estavam ali? Porque em 1511, tinha acontecido uma coisa inacreditável. Uma nau chamada Bretoa, que quer dizer que veio da Bretanha, né? Mas, na verdade, ela foi só construída na Bretanha, ela era portuguesa. Ela veio buscar pau-brasil no Cabo Frio e no Rio de Janeiro. Aí roubaram machados, porque um machado de ferro valia muito, especialmente na troca com os indígenas. E desapareceram 2 machados de ferro da nau. Era tudo contabilizado, tudo. Quantos grãos de açúcar, quantos grãos de arroz, quantos litros de água tinha em cada nau, porque era tudo pago por grandes empresas, então tu tinha que prestar conta. Tinha um notário, tinha o cara que era bababá. Sumiram 2 machados, que é assim, não podia desaparecer 2 machados. E acusaram, injustamente, o piloto da nau, chamado João Lopes de Carvalho. E ele foi condenado a ficar
degredado no Rio de Janeiro. Que puta castigo horrível. Né? E aí ele abandonaram o cara lá. Foi o primeiro homem branco a morar no Rio de Janeiro. Em 1511, ele foi abandonado lá. E ele ficou vivendo de 1511 a 1514 na Baía de Botafogo. Ele morava entre a Glória, Flamengo e Botafogo. Ele morava ali, você sabe exatamente onde. Ele tinha 500 mulheres indígenas, ele comia pitanga, ele comia lagosta, ele comia curvina, ele comia garopa, ele comia... Mas tudo que um bom turista deve fazer ao ir para o Rio de Janeiro. Exatamente. A minha tese, eu estou escrevendo um livro sobre ele há anos, ficcional. Ele é o primeiro cara a escalar o Pão de Açúcar, é o primeiro cara a escalar o Corcovado. Isso é ficção. Repete o nome dele. João Lopes de Carvalho, que passa para a história com o nome de Carvalhinho. O Carvalhinho é o meu ídolo total. Eu tenho 2 episódios no meu canal Buenas Ideias sobre a história do Carvalhinho, chamado O Primeiro Brasileiro. Eu escrevi extensamente sobre o Carvalhinho no meu livro Náufragos, Traficantes e Degradados, e o Carvalhinho é uma figura inacreditável e um escroto total, embora não tenha roubado aquilo ali. Ele ficou vivendo ali de 1511 a 1514, quando, em 1514, a expedição do Juan Dias de Solís, que era espanhol, passou no Rio de Janeiro, ele pediu carona e voltou para a Europa, para a Espanha, como inimigo número 1 de Portugal, fazendo qualquer coisa para fuder com Portugal. Qualquer. Tá? Ficou morando em Sevilha. Para te ver como é o homem, né? O homem é largado no lugar, né? Aí transforma o lugar e vê que o lugar é um paraíso, mas não se conforma, aquilo não acalma o coração. Não. Ele quer vingança, e aí primeira oportunidade de vingança, ele se junta para se vingar.